Eu não vou aqui contar a história minha. Ela não é uma história de entusiasmar ninguém. Apenas tem o senso da verdade. Eu, Júlio, quando fui para o grupo escolar na rua de baixo, também fui para a igreja na rua de cima. Numa, eu aprendi catecismo e na outra, o curso primário. Lá na minha terra, a Iruoca, a casa do papagaio e capital do mundo. Então hoje vamos falar sobre a vida do nosso amigo inesquecível Dr. Júlio. Dr. Julinho, um modo mais carinhoso que a gente tratava. Uma pessoa maravilhosa, sem orgulho, uma grande capacidade, que sentia aquele prazer de tratar todos iguais e era um grande admirador da música. Então ele dizia que o sonho dele era ser um trompetista e descer essa ladeira para chegar aqui e tocar na banda de música. Que ele ficava mais feliz do que se, como médico. Sempre ele dizia isso, né? Mas uma grande capacidade intelectual maravilhoso. Conheço o Dr. Julinho desde criança. Meus pais eram muito amigos dele e Dr. Julinho era, inclusive, meu padrinho de casamento nos anos idos de 66. Porque na época é até bonito chamar o Dr. Julinho para padrinho, muito chique. Dr. Julinho era muito alegre, muito receptivo, muito carinhoso, sabe? Então ele recebia as pessoas muito bem. E ele fazia aquilo que ele gostava. Eu acho que toda pessoa que gosta da natureza e gosta da música como ele é muito romântica. E ele era até certo ponto boêmio, né? Era o boêmio que curtia muito a música. E ele era assim, o Dr. Julinho era assim. E me fez assumir um compromisso de não deixar a música acabar em Iruoca. A banda de música, conjunto de seresta, de baile. E hoje eu me vejo nessa obrigação de cumprir esse desejo dele, que era muito meu amigo. Estou continuando aí. O gosto do Dr. Júlio Santos de Queiroz pelas artes, pela cultura, fez que ele criasse, né, idealizasse, criasse e institucionalizasse a Confraria da Lagoa Mansa. Confraria essa que contava com 3 grandes nomes, dos quais eu me recordo. Dr. Júlio Santos de Queiroz, Dr. Bergson Cardoso Guimarães e Oranice Franco no primeiro momento, que eram os 3 grandes nomes da confraria. E eventualmente chamava os pequenos, como nós fomos chamados para diversos eventos. Eram momentos de puro lazer, de pura reflexão sentimental, quando encontravam-se músicos, poetas e agitadores culturais, no sentido da definição de momentos de prazer. A Confraria da Lagoa Mansa nada mais é do que a consolidação, a concretização do espírito e da sensibilidade do Dr. Júlio Santos de Queiroz. Sabia viver bem, gostava de amigos, de socializar, festa, música, tudo era com ele. Eram festas famosas na casa dele. Sem mais nem menos, ele reunia um pessoal lá, um carneiro enorme em cima da mesa, recheado de grão de bico e todo mundo em volta era comer, beber, música. Uma das demonstrações de sensibilidade mais bonitas que eu já percebi na minha vida foi numa das reuniões da Confraria da Lagoa Mansa, na famosa cozinha do Dr. Júlio Sanderson de Queiroz, que era uma cozinha, como dizia o Dantas Mota e ele próprio, uma cozinha lareira, mas que no fundo era um grande aconchego. Após diversas divagações, diversas conversas, ele pediu um momento. Pediu um momento rápido, uma licença rápida,
e perguntaram: onde é que você vai, Julinho? Vou ver se a minha querida Lilu está dormindo. Lilu era a doutora Lilu, esposa do doutor Julinho, né, que já bem idosa, convalescia numa cadeira de rodas, mas foi uma demonstração de carinho muito essencial para aquele homem sempre afoito, sempre atirado, sempre agitado, nas inúmeras citações, nas inúmeras declamações, né? E ele ter aquela preocupação para sair para rever a sua esposa, né, que certamente estaria dormindo. Foi um acompanhamento que a gente sempre percebeu, sempre foi muito carinhoso. Tive a oportunidade também de ir no velório, enterro dela, quando ele sempre demonstrava uma afetividade muito grande, um carinho muito grande. É um carinho, certamente, que ele demonstrava de forma muito especial pela sua esposa, ele não tinha filhos, né? Tanto quanto ele demonstrava para com a Iruoca e para com Minas Gerais. Nossa região não tinha nada de saúde, nem INSS, não tinha nada. Toda a vida foi assim. Depois ele começou, com o decorrer do tempo, o hospital foi melhorando aqui e ele tinha uma equipe no Rio, vinha a equipe todinha, até o anestesista vinha do Rio. Ele saía do Rio com estradas assim péssimas, que eu mesma levava 4 horas para estudar em Caxambu, no colégio interno, 4 horas de estrada de terra daqui lá. E ele levava isso, mais o Rio de Janeiro, trazendo gente para fazer cirurgia aqui na cidade. Vinha no Fusquinha com mais 2 médicos, operava muita gente, deixava o doutor Manuel Torjão e ia embora. E a gente fazia uma seleção de cirurgias, tireoide, estômago, várias cirurgias, todo tipo de cirurgia. A gente operava 1 ou 2 vezes por mês. A gente operava sexta e sábado, até tarde, até meia-noite às vezes, e ele não cobrava de ninguém essa cirurgia. Não aceitava cobrar nada, não. Se fosse para cobrar, ele seria o homem mais rico do mundo, mas não queria nada. E fez assim da sua profissão, do exercício da medicina, na verdade um ideal ético. O doutor Julinho, ele sabia tudo. Ele era cirurgião geral, né? Como ele ia falar, arrancador de vísceras. Era o que ele gostava que falasse com ele. Eu sou arrancador de vísceras. Mas ele sabia tudo. Dentro do centro cirúrgico, ele tinha uma habilidade manual, assim, até hoje a gente não conseguiu ver ninguém fazer igual. E ele era um homem que não tinha paciente perdido para ele. E falavam também que ele tinha mãos de fadas para operar. Que ele tinha um elo, parece que, entre as mãos e um ente superior que o ajudava na hora dos momentos da cirurgia. Era muito feliz quando ele operava, quando ele acompanhava o doente. Se o doente tinha dinheiro, operava. Se não tinha dinheiro, operava do mesmo jeito. Aí ele demonstrou quanto ele era o homem que amava o próximo, sobre todos os aspectos. O Dr. Júlio sempre tinha muita paciência, muito cuidado com a gente, nunca achava que aquela dúvida ou aquele diagnóstico ou aquela colocação ou aquele tratamento que a gente estaria propondo para o paciente, ele achava que era errado ou era demais. Ele sempre tinha boa vontade de estar orientando, de estar explicando, de estar tendo a paciência de passar por todos os processos com a gente que para ele já estava pronto. Eu acho que ele trazia essa característica dos grandes homens. O Dr. Júlio trazia essa grandeza dentro dele, da bondade, né? Tanto é que com a fama que ele tinha, na verdade a residência médica se estruturou como algo assim forte no país. Muitos dizem que foi através do trabalho do Dr. Júlio Sanderson no Hospital Getúlio Vargas. Por quê? Naqueles plantões, na residência, ele dava as suas aulas, ele explicava para os outros médicos, tanto é que ele fez vários discípulos, né? Ele formou vários discípulos
Ou seja, ele não analisava a medicina só sob o ponto de vista da concepção do organismo. Ele dizia sempre que toda doença ela é biopsíquico-social. Há uma ligação muito forte do psiquismo com o lado físico, com o lado social também. Quando nem se falava em SUS, o Dr. Júlio ele já praticava esse modelo assistencial. Então, quando a gente acha que é tudo muito novo, mas muito pelo contrário, o Dr. Júlio ele já praticava dessa forma. Sempre priorizou os mais necessitados, os pobres, as pessoas que precisavam da medicina. Exerceu a medicina social a sua vida inteira. E as conversas com ele sempre eram em torno de um projeto, em torno de uma ideia, em torno de algo que precisava ser construído, que precisava ser avançado. Ele morreu assim. Ele morreu com vários projetos, com ideais, construindo, organizando documentos, né? Nós poderíamos citar, por exemplo, todo o trabalho que ele fez nesse projeto que hoje é reconhecido numa política pública como o projeto dos genéricos, né? Isso se baseia em pesquisas já desde o ano 1960, que ele já pregava e vamos dizer assim, essa questão do princípio ativo dos remédios. Por quê? De certo ponto, os laboratórios, os grandes laboratórios, que envolvem também o interesse comercial, começaram a dominar a questão dos remédios, dominar a medicina. E ele via isso de uma forma bastante crítica. Ele foi assessor do ministro Jamil Haddad no governo Itamar Franco, e isso então, através do Jamil Haddad, se tornou uma política de Estado, já hoje amplamente aceita, que é o projeto dos genéricos. Então, quando às vezes a gente ia fazer algum elogio para ele, colocar dos tempos dele do Rio de Janeiro e da expressão dentro da medicina nacional, a gente ia com muito respeito, pedindo que ele nos aconselhasse, olhasse um paciente com a gente. Então, ele colocava de uma forma muito singela que ele era um mero apalpador de barrigas. Quando a gente elogiava, Dr. Júlio, vem cá para a gente ver esse paciente, não sei o quê, ele colocava para a gente assim, não, eu sou um mero apalpador de barrigas. Vamos lá ver essa barriga, vamos ver assim, vamos estudar esse caso dessa maneira, mas eu não sou isso que você está falando que eu sou. Eu me lembro que ele sempre dizia, em função dos aparatos tecnológicos novos na medicina, né, da necessidade de evolução da ciência e de novos aparelhos, ele sempre dizia, quando perguntado, qual aparelho de maior valia modernamente que tinha sido inventado na medicina e que ele considerava assim mais importante. Ele sempre tinha a mesma resposta. Ele falou, olha, ainda elejo a cadeira do médico, do consultório, como a mais importante. E ele questionava por quê? Porque hoje o médico, não de uma forma geral, mas ele não olha nos olhos do paciente, ele não toca o paciente, ele não analisa o paciente, conversa como deve ser conversado com o paciente, né? Então, nada substitui a cadeira, né? Ou seja, de poder ter esse contato pessoal com o paciente. E, na verdade, essa análise que ele fazia da pessoa e do corpo humano, né? O toque, quando ele fazia uma análise, é toda uma experiência de vida, ele conhecia profundamente o corpo humano, né? Então, toda aquela experiência, ele trazia aquela bagagem de observação, de observar as pessoas, né? de saber as reações, de relevar, né, uma crítica ou um comentário negativo, passava por cima disso, sempre olhava um projeto maior. É preciso voltar ao tempo e falar do precursor de toda a caminhada da família Queiroz, que é o meu avô, o médico, Dr. José Sanderson de Queiroz, que exerceu a medicina na sua mais nobre expressão. Foi um dos fundadores do Hospital São Vicente de Paulo, hoje Hospital Júlio Sanderson. Hoje o Hospital de Iroca aqui é um hospital de referência, tanto é que tem o nome dele, foi uma homenagem mais do que correta. Deixou muita saudade. O hospital aqui também, ele deu a maior força, que hoje nós
estamos vendo o resultado aí do movimento, graças a ele, né? Porque o Dr. Julinho, ele para mim foi um grande sacerdote da medicina. Que para ele era salvar a vida. Dinheiro para ele era coisa que não interessava dinheiro para ele. O negócio era salvar a vida, operar e salvar. E salvou muita vida mesmo. Eu gosto sempre de afirmar que foi um homem que conseguiu conciliar ciência e religião. Tanto é que, para quem o conheceu de perto, todas as vezes que ele ia entrar em atividade de cirurgia, antes de ir para o centro cirúrgico, sempre fazia uma visita ao Santíssimo Sacramento na matriz de Airuoca e as suas orações voltadas para Santa Rita de Cássia, a quem ele era bastante devoto. Ele falou assim, deixa eu cumprimentar o chefe aqui, que é ele que opera, não sou eu, não. Eu, desde que o conheci, ele sempre falava em Santa Rita de Cássia. É a minha protetora, é a minha companheira em todos os meus problemas. Eu recorro a Santa Rita de Cássia e ela nunca me desamparou. Então ele era devoto de coração de Santa Rita de Cássia. Era companheira inseparável de Dr. Julinho. Por onde ele passou, ele deixou um legado, ele deixou um marco de conhecimento, de sabedoria, de amor, de fé, e um homem que resumia sua vida simplesmente numa coisa: fazer o bem. Então, dentre outras atitudes, eu vejo que o Dr. Julinho continua sendo essa figura exemplar para todos nós, quer seja cidadãos comuns ou profissional, quer seja da oratória, da história e principalmente da medicina. Aí a outra faceta do Dr. Júlio Santos de Queiroz, a faceta do político, né, que todos e muitos desconhecem. Foi um político sempre arregado, muito amigo de Brizola. Fui convidado pelo Zé Maria Rabelo para uma visita ao Leonel Brizola no Rio de Janeiro. E nós fomos recebidos por Dona Neuza Brizola, primeiramente, depois pelo governador Brizola. Assim que nos anunciamos que eu fui apresentado como primeiro prefeito do PDT de Minas Gerais e prefeito de Cruzília, a primeira pergunta do governador Brizola: é próximo de Airuoca a terra do Julinho? Então a gente percebia a grandeza do Dr. Júlio, né, a expressão dele em termos nacionais também, porque aí já Brizola já era um pretendente até a presidência do Brasil e era uma expressão política nacional. O Julinho, ele foi secretário nacional de saúde e foi secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, porque ele era ligado com o Jamil Haddad. Então o Jamil Haddad, como foi ministro da saúde, levou ele para Brasília. E quando ele foi prefeito do Rio, ele levou o Julinho para secretário dele, pela competência que ele tinha, porque ele conhecia a saúde. Ele conhecia a administração de hospital, conhecia a necessidade do povo. Aqui em Airuoca, na década de 60, a gente tinha uma escola que era uma escola de freira, uma escola só para as meninas, só para as moças. E a gente não tinha uma escola para meninos, para homens. Então os meninos homens que tinham mais possibilidade, que tinham mais recursos, iam estudar fora, iam estudar em Passa Quatro, iam estudar em Itanhandu. E o Dr. Júlio não se conformava com isso. E ele, junto com um grupo de amigos, né, possibilitou a construção de uma escola para meninos, que é a Escola João 23. Ele estava muito atrelado, por exemplo, aos ideais de esquerda, né? Ele é um homem que viveu, na verdade, na época do getulismo. Ele viveu, por exemplo, o golpe de 64, né, que teve algumas perseguições, ele foi chamado para depor. Mas ele foi perseguido, ele teve que ir para o DOPS e histórias muito horríveis desses anos de chumbo que nós tivemos aqui na década de 60 e 70. Eles não estavam vendo que ele era uma pessoa ótima, uma pessoa boa.
está vendo ele como subversivo, um cara agitador. Nunca foi isso na vida. Ele era um cara do bem. Isso aqui custou caro para ele. Custou barato, custou muito caro para ele. Mas aqui não tinha jeito de mexer com o Dr. Júlio pelo seguinte, porque ele era muito estimado da região aqui. Então, se for mexer com o Dr. Júlio aqui, isso é uma aplica também muito feia aqui. Porque aqui é cidade pequena, mas tudo pertinho da outra. Ele só não teve maiores problemas porque ele operava o coronel, ele operava o general, então ele tinha lá seus relacionamentos. E ele, sempre muito ético, ele nunca misturava as coisas, ele serviu e muito ao seu país. Para algumas pessoas ele foi incompreendido. Levaram para o outro lado, embora aquela dedicação dele era em prol do próximo, do necessitado, do pobre. Ele gostaria, igual o Rui Barbosa, ele queria que o pobre fosse menos pobre e o rico menos rico. Isso era a máxima de Dr. Julinho, seguindo o Rui Barbosa. O escritor Júlio Sanderson era um escritor que, diríamos assim, alternativo. Um escritor eventual, pontual, circunstancial e um leitor convicto e definitivo. Lia demais, se determinava demais pela leitura, em grandes autores de literatura nacional, da literatura estrangeira, gostava muito dos franceses, inclusive. Enfim, uma cultura única, ímpar e exemplar, e que só teve a acrescentar à comunidade cultural do nosso estado e, quiçá, do próprio Brasil. Membro de academias, pertenceu à Academia de Médicos e Escritores e outras academias também de natureza científica, mas sempre conviveu com a literatura. Ele tinha uma facilidade para escrever. Esse livro que ele escreveu, o último que ele escreveu, Heróis por Ar, foi uma coisa fantástica. Foi um sucesso no Brasil. E ele escreveu muito bem. E por isso que ele era amigo do Dantas Mota. Porque o Dantas Mota foi um poeta nosso aqui. Uma outra faceta dele muito nobre era a consideração e amizade pelo poeta Dantas Mota. Talvez um dos maiores responsáveis pelo reconhecimento nacional de Dantas Mota tenha sido o Dr. Júlio Sanderson de Queiroz. Enquanto o poeta Dantas Mota era aquele poeta arraigado, numa época desprovida de internet, desprovida de comunicação, no entanto, Dantas Mota não queria sair de Eiruoca e permaneceu lá. E a partir daí, da convivência dele com o Dr. Júlio passou a ser também o maior arauto, o maior anunciador, o maior propagador dessa poesia. Então, além de tudo que nós devemos ao Dr. Júlio Sanderson de Queiroz, ele teve essa grande importância que foi o de divulgador e proclamador da poesia de Dantas Mota. Não fosse o Dr. Júlio Sanderson de Queiroz, o carinho, a amizade incondicional que ele tinha por Dantas Mota, certamente a obra desse poeta seria menos reconhecida. Além da demonstração desse conhecimento científico, por um lado, numa versão, desse conhecimento cultural, por outro, Júlio Sanderson de Queiroz tinha uma mineiridade extremamente arraigada. Mineiridade que fez dele um dos maiores defensores da cultura mineira, do espírito mineiro, da história mineira e das tradições mineiras. Julinho tinha uma frase que dizia: o mineiro, quando nasce, ele não corta o umbigo, ele estica. Foi um dos maiores defensores da imagem de Tiradentes, justamente no momento que a própria historiografia nacional questionava sobre Tiradentes ter sido ou não um herói de fato e de merecer o título de herói nacional de fato. Briga que Dr. Júlio pela qual ele sempre se empenhou, sempre se empolgou no sentido dessa valorização. E essa briga era feita por um grande orador. O Julinho falava muito bem. Você ficava vendo o Julinho falar o tempo que fosse. Falava muito, mas muito bem mesmo. Ele tinha o dom da palavra. Sabia falar, sabia transmitir e não cansava ninguém de ouvi-lo. Eu entendo que o Dr. Júlio Sanderson de Queiroz
é definitivamente um dos maiores exemplos de mineiridade para todos nós. Ninguém conheceu tanto Minas Gerais, ninguém conheceu tanto as tradições mineiras, ninguém vivenciou tanto as histórias de Minas como o Dr. Júlio Sanderson de Queiroz. Era tão intrínseco que era sempre, e ele sempre dizia também, aqui tenho o meu cordão umbilical e aqui hei de transformar-me em esterco para os meus pósteros. Ele não deixou filhos, mas deixou um legado muito grande para toda a população de Eiroca, para toda a população de Minas Gerais e para toda a população do Brasil, sem dúvida alguma, porque é um dos maiores exemplos de nacionalismo não ufanista, mas nacionalismo de reconhecimento. Chama atenção na personalidade dele é justamente a capacidade do homem ser bom, não é? Bom, destituído de projeção social ou de importância, de sucesso, de fama. Nada disso o Dr. Julinho apresentava. Eu sempre falava, o Dr. Júlio era tão bom, se o sujeito desse uma facada nele, ele agradecia, você me livrou de um tiro. Mas era impressionante mesmo, viu? Fabuloso. E o Dr. Júlio, quem convivia com ele, percebia, era contagiado pela energia, a fleuma que ele tinha. Ele contagiava as pessoas e era uma pessoa que raramente, é claro que tinha os seus defeitos, mas raramente você via ele fazendo alguma consideração negativa sobre uma outra pessoa. Raramente você via uma crítica sobre alguém, sempre tratava a todo mundo, sempre procurava ver em cada um aquilo que ele tinha de melhor. De manhã, ele costumava de manhã, de madrugada, jogar uns dinheiro na janela, um pouco que ele não tinha muito, né? Por os trabalhadores rurais passarem a acharem o dinheiro. Aí ele fica agradecido, graças a Deus eu achei o dinheiro, mas era obra do Dr. Júlio. Então essa desigualdade social que o Brasil ainda vive, né? essa circunstância de muita desigualdade, de muita pobreza, de muita miséria, de muita falta de acesso aos recursos, né, aos recursos públicos também, é que questionava o Dr. Júlio a sempre procurar construir alguma coisa. Então essa idealização, por exemplo, dos heróis de Curá, ele sempre chamava atenção para isso, que algumas figuras históricas passaram a humanidade com certa fama, mas não deixaram nada em termos de vamos dizer assim, de bom, de bem para a humanidade. Ele dava um exemplo que ele já nas entrevistas, ele falava a questão do Napoleão, por exemplo. Napoleão todo mundo sabe quem é, estuda-se na escola, né, nas escolas quem foi essa figura histórica de Napoleão, que conquistou através da guerra vários países, formou um império, mas poucas pessoas conhecem a história de Silvino D'Armato, por exemplo, que no século XIV inventou assim, cientificamente, através de pesquisas de quase uma vida inteira, inventou os óculos. Aqui na Eiroca não vai nascer outro Dr. Júlio da medicina, nem outro Dantas Mota no direito. Não vai porque não tem. Eles eram diferentes, eles eram excepcional. É igual um jogador de futebol excepcional, eles eram excepcionais. Sem dúvida, Dr. Julinho foi um ícone e talvez uma das pessoas mais importantes na história e na vida de Eiroca. Foi uma das pessoas que mais elevou o nome de Eiroca para fora de Eiroca, por todo o Brasil e até mesmo no exterior. E o Dr. Júlio é daquelas pessoas que, se nós pudéssemos abreviar a morte de alguém, né, fazer com que algumas pessoas pudessem viver aí mais 100, mais 200 anos, eu acho que todos nós, não só todas as pessoas que o conheceram e conviveram com ele, as comunidades por onde ele passou, eu acho que ganhariam muito, mas a morte é irreversível, né?
E eu me lembro de uma frase de um médico também, como o Dr. Júlio Sanderson, que recebeu o Prêmio Nobel em 1952, o nome dele é Albert Schweitzer, e ele também dizia, relatou na sua autobiografia, uma questão que me faz sempre lembrar o Dr. Júlio Sanderson. Ele dizia que a pior tragédia não é quando o homem morre. A pior tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. E eu acho que o Dr. Júlio, ele pode estar tranquilo que, na verdade, as suas ideias estão vivas, as suas ideias estão renascendo, a sua figura histórica está renascendo. Então, a pessoa se perpetua, acaba vivendo, né, em função daquilo que ele deixou plantado, daquilo que ele fez crescer na existência dele. E eu acho que é um exemplo de vida para todos nós. Meus irmãos, eu tenho medo que a emoção saída do fundo da gratidão me iniba mais do que inibido eu sou desde que nasci. Mas eu gostaria que vocês todos soubessem que entre nós só existe uma coisa: a igualdade, a fraternidade, ambas conjugadas na procura da liberdade. Nós somos irmãos, qualquer que seja a idade, porque nós que convivemos través, como dizia o modo, través amizade, somos mais irmãos entre nós do que aqueles nascidos do mesmo ventre, do mesmo pai. Eu estou convencido que a gente tem o direito que Deus dá de escolha. E se a vida não valer pela amizade, não tem por que valer. Muito obrigado por esse gesto de ternura. Desculpe eu ter me expandido tanto, mas é justo que eu me emocione até o desvario. Sou capaz de a pouco dizer frases desconexas, mas todas desconexas que fosse, sairia do meu coração. Um beijo.